meus amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tema da mensagem de hoje: uma escolha entre uma porta aberta e outra fechada. Quero começar a mensagem de hoje fazendo uma indagação, contando uma parábola. Uma pessoa em sã consciência, ela subiria em um prédio e se jogaria lá de cima. Você se ama a vida? Claro que não, né? Por que uma pessoa se jogaria lá de cima e sabendo que vai morrer, não é mesmo? Outro exemplo. Você está num prédio que está pegando fogo e todos estão apavorados. Aí você ouve alguém falar: não use o elevador, é mais seguro descer pelas escadas, certamente conseguirão sair do prédio. Mas você não dá ouvido, porque pensa assim: no elevador vou descer mais rápido, pelas escadas vou demorar mais e é cansativo descer todos esses andares. Conclusão: aqueles que deram ouvidos à pessoa dizer: vão pela escada, que é mais seguro, certamente conseguirão sair do prédio, e assim fizeram. Tiveram um livramento da morte. Mas aquele que não deu ouvido a essa palavra e preferiram descer pelo elevador, caíram e morreram. Mas antes de dar continuidade na mensagem, peço sua ajuda. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curte e compartilhe com outras pessoas. Assim você estará abençoando este canal para que as mensagens aqui sejam levadas a mais pessoas. Obrigado, Deus te abençoe. Mas por alguns agem assim. Por que alguns agem assim? Preferem não dar ouvido à instrução correta, ou seja, a palavra certa. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 10. Neste capítulo, Paulo escreve dizendo que no seu coração deseja que o povo de Israel seja salvo, porque o povo tem zelo por Deus. Mas embora Israel crer em Deus, não deram ouvido e não acreditaram na profecia sobre o Messias, que o nosso Salvador já estava entre nós. O título em minha Bíblia diz assim: Israel não crer na justiça divina. Leremos: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas quem diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O que Paulo escreve aqui, que apesar do povo gostar de Deus, não aceitaram a justiça de Deus, ou seja, não aceitaram seu Filho Jesus Cristo. Ouviram, mas não aceitaram. É a mesma coisa de quando nossos pais nos educam o que é certo e errado, mas acabamos desobedecendo e fazendo o errado. Mas por que fazemos assim? Porque fazer o errado
é o que está no nosso coração. É mais excitante, ou dá menos trabalho, ou é mais rápido, etc. O certo normalmente é mais difícil, mais cansativo. Temos que abrir mão de algumas coisas que gostamos de fazer e etc. E dar ouvido à palavra de Deus, ou seja, aceitar Jesus, é fazer o certo, e muitos não aceitam. Recusar a ouvir a palavra certa tem suas consequências. E aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Quem a recusa está recusando seu Criador e nosso Salvador. E qual é a consequência disso? A morte. Continuando com o texto, verso 9. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo o que nele crer nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Do verso 9 até o 16, fala da importância da palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que somos convidados e ensinados a caminhar pelo caminho certo e não o caminho que queremos andar. O caminho certo é difícil, não porque Deus é mau, mas porque somos inclinados a preferir o caminho errado. Porque somos seduzidos pela palavra da enganação, a mentira, propriedade do diabo. Foi através da palavra de enganação que surgiu o pecado e a morte. Mas a palavra de Deus, que é amor, nos deu a palavra da esperança, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! O verso 17 diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Fé aqui quer dizer acreditar, confiar, aceitar e obedecer. Continuando a leitura, verso 18. Mas pergunto: será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda: será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Esta mensagem é fazendo um paralelo entre o tempo daquele povo e o nosso tempo. Tem alguma diferença? Apesar de termos a Bíblia como exemplo, que é a palavra de Deus, muitos continuam não dando ouvido à palavra de justiça. Agora, com todo carinho, eu pergunto para você que ainda não deu ouvido à palavra, como está escrito no verso 18. Mas pergunto:
Será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Cuidado para não acontecer com você como estar no exemplo da parábola no início desta mensagem, quando fala daquele que não deu ouvido à palavra de salvação. Desce pela escada, mas preferiu não dar ouvido à palavra e recusou descendo pelo elevador. Caiu e morreu. No livro de João, Jesus diz que Ele é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o caminho que nos leva para a eternidade com Ele no céu. Você crê? Se sim, basta dizer para Jesus agora, confessar seus pecados a Ele e declarar Ele como seu Senhor e Salvador. Se você fez isso agora, você está salvo, liberto dos pecados e adotado por Deus como filho dele. Glória a Deus! Até o próximo vídeo. Deus te abençoe!